Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento. A gente está falando sobre a construção de tabelas. A gente já fez uma tabela com apenas um nível de classificação de dados, de representação de dados. No último vídeo, a gente fez esta tabela aqui, em que nós temos dois níveis de representação de dados. E essa mesma tabela, pessoal, eu pretendo fazer agora, só que de uma forma diferente. Então, como é a mesma tabela, eu vou pegar aqui o mesmo título, vou passar para outra página e vou criar a minha tabela. Então, para esse módulo de tabela, eu vou criar igual a primeira tabela que nós fizemos, onde eu vou inserir. Eu lembro que nós tínhamos 2 colunas e nós tínhamos 5 linhas, né? Então, nas linhas, o que eu tinha era unidade básicas de saúde e número de atendimentos, né? E eu tinha as unidades básicas de saúde, que era Sacramento, Pedreira, Telégrafo, né? E o Barreiro. Beleza. Então, antes de eu seguir adiante, eu vou dar aquela arrumada aqui, vir aqui em design, tirar todas as bordas. Agora eu pego só a célula lá de cima, coloco uma borda superior, coloco uma borda inferior para poder delimitar o cabeçalho, faço a borda inferior para delimitar a tabela inferiormente. Aí, se eu quiser, eu posso aumentar aqui a última linha, marco a parte do conteúdo, né? A gente viu que era interessante fazer isso, para que a gente pudesse vir em layout e fazer distribuição de linhas. Então, teoricamente, estava aqui a tabela, um negrito, né, que a gente também gosta e tal, e, no final, centralizar. Então, aqui seria só o caso de eu colocar os dados. Mas você vai me perguntar, vai me dizer o seguinte: professor, o senhor prometeu fazer a mesma tabela da aula passada, que é essa daqui. Tem informações sobre o sexo masculino e o sexo feminino. Aquela tabela número 3 lá aqui, agora número 3 aqui, que o senhor está criando, não tem nada sobre o sexo masculino e feminino, e o senhor prometeu fazer a mesma tabela da 2, só que diferente. E é verdade. Enquanto da 2 eu coloquei o subnível aqui nas linhas, né? O segundo nível aqui nas linhas. Aqui na 3, eu quero fazer o nível na coluna. Então, quando eu for fazer isso, eu vou fazer uma nova coisa. Olha, eu venho aqui, clico na primeira linha, que é a linha do cabeçalho, venho em Layout, e aqui em Linhas e Colunas, na barra de ferramenta, olha, onde meu mouse está passando, eu venho em Inserir abaixo. Eu vou inserir uma nova linha, tá? E nessa célula que está logo abaixo do número de atendimentos, eu venho em Dividir células. Por quê? Porque eu quero criar uma coluna para o sexo masculino e feminino. Então, eu, na verdade, posso fazer até o seguinte: marco todas as células dessa coluna, só não o número de atendimentos. Então, eu venho aqui, marco todas as células, venho em dividir células, aí ele vai me dizer que é número de colunas e de linhas, eu quero isso. Número 2, 2 colunas em todas as 5 linhas que eu estou marcadas. Vou dar um OK. Nesse OK, ele criou 2 colunas. Então, uma coluna é o sexo feminino, outra coluna é o sexo masculino. Faltou a linha, é só marcar a célula, pessoal. As 2 células aqui, vem em Design, marco a linha inferior, tá OK aqui. E, teoricamente, eu já posso vir aqui e colocar os valores, por exemplo. 100, 90, 58, 57, 190, 12, 45, 67. Vamos dizer que fossem esses dados. E aqui esse cabeçalho está meio estranho, com esse monte de linhas e tal. Eu posso fazer aqui uma coisa, que é marcar a célula de unidades básicas e a célula que está logo abaixo dela. Venho aqui em Layout,
e tem uma função chamada de mesclar, é o oposto de dividir. Então, venho, ó, juntei as duas, tá aqui, legal. Se eu quiser, eu posso até aumentar um pouquinho aqui, ó, o meu cabeçalho, para dar um espaço maior. Aqui eu posso fazer manualmente. E tá aqui a minha tabela. Uma tabela bem feita, com o segundo nível agora nas colunas e não nas linhas. E aí é só uma questão de escolha do usuário. Como é que mais lhe agrada a tabela, se com o segundo nível nas linhas ou nas colunas. Vai ter um link aí na descrição desse vídeo em que você vai poder ter a oportunidade de adicionar, de anexar uma tabela com o segundo nível na coluna. No vídeo anterior, deixei também um link para você anexar a tabela com o segundo nível nas linhas. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um abraço.